Prazo será decisivo para que a anulação de Fluxo e São Paulo avance no STJD. O São Paulo tentará anular na Justiça Desportiva a partida contra o Fluminense, realizada em 1º de setembro no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após a divulgação do áudio do VAR árbitro de vídeo, o tricolor entende que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito ao validar o primeiro gol do Fluminense, marcado pelo atacante Cauã Elias. No entanto, o pedido de anulação do São Paulo pode enfrentar um obstáculo em relação ao prazo estabelecido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD para a abertura de tal solicitação. Segundo o artigo 85 do CBJD, a impugnação de um jogo deve ser protocolada no Tribunal de Justiça Desportiva STJD ou TJD em até 2 dias 48 horas após o envio da súmula à entidade responsável pelo esporte. O problema é que a Confederação Brasileira de Futebol CBF divulgou o áudio do VAR somente na última sexta-feira, 6 de setembro, 6 dias após a partida. O material deve ser a parte da sustentação do pedido protocolado pelo São Paulo. De acordo com o advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo, o prazo deve ser um ponto decisivo. Pela letra da Lei Art. 85 do CBJD, sim, estaria prescrito, pois o pedido de impugnação deve ser dirigido ao tribunal em até 48h do depósito da súmula na federação. Porém, a norma foi editada quando não havia o VAR. Como houve demora na divulgação do áudio do VAR, pode ser válida a tentativa do São Paulo de pleitear a anulação da partida em até 48h da divulgação da sonora como forma de atualizar a norma diante do caso concreto e de forçar a CBF a ser mais ágil nessa divulgação. Tudo dependerá da análise do tribunal, avalia. A advogada desportiva Fernanda Soares segue o mesmo entendimento. Essa regra do CBJD foi incluída pela Resolução CNE número 29 de 2009, portanto, muito antes de termos a implementação do VAR. Caso o São Paulo de fato protocole o pedido com base nos áudios divulgados na sexta-feira, será interessante assistir como o tribunal se posicionará neste caso. Digo isso porque é possível argumentar que os áudios do VAR fazem parte do relato em súmula, já que descrevem as ocorrências da partida. Se assim o tribunal entender, seria possível o recebimento e posterior processamento do pedido de impugnação, analisa a colunista do Lei em Campo. Carlos Henrique Ramos ressalta ainda que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, tende a rejeitar pedidos de anulação e pode usar o prazo como argumento para não julgar o caso. Áudio do VAR mostra a contradição de árbitro nas imagens divulgadas. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e descreve como viu o lance. O juiz disse que percebeu a falta do atacante Caleri, mas que decidiu por conceder a vantagem. Para mim, disputa de espaço entre Caleri e Thiago Santos. Caleri segura o Thiago. Eu dou vantagem da falta do Caleri. Era falta para o Fluminense, disse Zanovelli. Um dos auxiliares do VAR informa para o árbitro que o zagueiro Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para pará-la e reiniciar a partida. Então, o VAR sugere que Zanovelli revise o lance no monitor. Enquanto analisa o lance, o árbitro reforça que viu a falta de Caleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, Zanovelli se contradiz. Eu ia dar a vantagem. O jogador Thiago Silva para e bate a falta. Eu dou o sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá. Igor Júnior Benevenuto, o VAR? Disse Zanovelli. Houve erro de direito. Para o advogado Carlos Henrique Ramos, o caso é um típico exemplo de erro de direito. Pelo áudio divulgado, o árbitro indicou que deu a vantagem. Como estava de costas, aparentemente não viu que o Thiago Silva cobrou uma suposta falta após colocar a mão na bola. A partir daí, a sequência do lance é irregular. Após ser anotado o gol do Fluminense, o VAR alertou o árbitro. A gravidade da situação surge a partir do momento que o árbitro ignora a regra do jogo e sua própria marcação de vantagem para validar o gol irregular.